Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é João Pedro e essa é a Looping. Vamos agora ver o vídeo de conjuntos numéricos. Vamos construir os números naturais até os reais. Então, pegue lápis e papel e venha comigo. Nos últimos vídeos, vimos como um conjunto pode conter outros subconjuntos. Usamos o exemplo dos estados brasileiros, onde aqui podemos ver as regiões do país como subconjuntos do conjunto Universo Brasil. Também utilizamos as bonecas russas para falar de conjuntos que contêm outros conjuntos menores, ou seja, os subconjuntos. E agora, vamos reaproveitar essa ideia para compreender a relação que existe entre os conjuntos que veremos. Um conjunto menor será inserido em um maior, trazendo novas propriedades e características, contudo, preservando as anteriores. Então, para entender o conjunto principal, o conjunto dos reais, vamos abri-lo para encontrar o primeiro conjunto, nossa primeira boneca russa, o conjunto dos números naturais. Para começar a falar dos conjuntos naturais, deixe-me citar a frase de um alemão que eu não sei pronunciar o nome, Leopold Kronecker. Deus criou os números naturais, o resto é obra dos homens. Essa frase define perfeitamente os números naturais. Como o próprio nome diz, os naturais são aqueles que são naturais a nós, que nós conhecemos desde a nossa infância, que nos acostumamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, indo até o infinito. Outro conjunto que nós podemos destacar do conjuntos naturais é um subconjunto particular, conjunto naturais com esse asterisco em cima. Aqui nós não temos o elemento zero. Sempre que um conjunto apresentar esse asterisco em cima, ele está nos dizendo que o elemento zero não pertence a esse conjunto. No conjunto dos números naturais, todos os elementos possuem um sucessor. O sucessor de 0 é o 1, o sucessor de 1 é 2, e assim por diante. 0 é o único número que não é sucessor de ninguém. Nosso próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, onde o conjunto dos números naturais está contido, a nossa segunda boneca russa. A letra que representava o conjunto dos números naturais era a letra N. Você poderia pensar que a letra que representa o conjunto dos números inteiros é a letra I, mas não é. Então vamos tirá-la daqui. Get over here! Toasty! É, na verdade, a letra Z, que faz todo o sentido, não é mesmo? Bem, isso acontece por causa que o símbolo deriva da palavra Zahl. Será como se pronuncia isso? É número em alemão. Então, para você lembrar que o símbolo dos inteiros é o Z, fale os inteiros, ok? Então, vamos continuar. Vimos que o conjunto dos números naturais é formado pelo zero mais os números positivos. Já o conjunto dos números inteiros é formado por esses elementos do conjunto dos naturais, 0 e os números positivos, mais os números negativos. Ou seja, adicionamos aos números negativos os números naturais para formar o conjunto dos inteiros. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. E assim como antes, temos o conjunto com um asterisco em cima que representa que o elemento zero não pertence ao conjunto. Também temos outros dois conjuntos que podem aparecer. O conjunto dos inteiros com mais embaixo, que são apenas os números positivos, e o conjunto com menos embaixo, que são apenas os números negativos. Perceba que nenhum desses dois conjuntos contém o elemento zero. Por quê? Porque zero não é positivo nem negativo. Daqui para frente, não irei mencionar esse conjunto, mas qualquer conjunto com asterisco em cima tem o mesmo significado. O zero não pertence ao conjunto, assim como o conjunto com mais embaixo e com menos embaixo também tem o mesmo significado. Como vimos, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros. O conjunto nós representamos assim. Os naturais estão contidos nos inteiros. Temos aqui uma imagem para ilustrar isso. Veja, os naturais estão contidos dentro do conjunto dos inteiros. Então, todo número natural é um número inteiro. Aqui temos mais uma imagem para ilustrar isso.
Antes de continuarmos, vamos dar uma pequena analisada nesse diagrama. Aqui, veja só. Essa representação aqui, se aqui são conjuntos de números naturais, ou seja, aqui estão os elementos zero e positivos, quem é que resta aqui? Veja, os inteiros são tanto a cor laranja quanto a cor azul. Elas são essas duas junções. Conjuntos naturais é só a cor laranja. Então, se a cor laranja são os números zero e os números positivos, na cor azul nos sobrou quem? Os números negativos. Então essa parte que nos resta, que nós ampliamos o nosso espectro do nosso conjunto, são o conjunto dos números negativos inteiros. Nós já vamos ver o porquê que eu estou falando sobre isso, por que isso é importante. Uma propriedade que os números inteiros têm é a simetria em relação ao zero. Veja que todo número positivo tem um oposto negativo, e eles são equidistantes, ou seja, eles estão à mesma distância um do outro. Agora vamos falar sobre algo que costuma gerar bastante confusão nos números inteiros. Se eu lhe perguntar qual é o número maior, menos 1 ou menos 2, menos 35 ou menos 50, você conseguiria me dizer imediatamente qual deles é o maior? Se fossem números positivos, seria fácil de responder, não é mesmo? No entanto, quando fazemos essa pergunta com os números negativos, costuma confundir. Vamos agora olhar para essa reta representando os números inteiros. Se eu lhe perguntar qual é o número maior, 1 ou 5, você me dirá 5. Se eu lhe perguntar qual é o maior, 4 ou 8, você me dirá o 8. Se eu lhe perguntar qual é o maior, 5 ou 9, você me dirá o número 9. Veja, o número maior ele sempre está mais à direita da reta. O mesmo funciona com os números negativos. Quanto mais à direita, maior é o número. Então, menos 1 é maior do que menos 2. A ideia para facilitar o entendimento dessa questão é pensar num prédio. Pense num prédio com vários andares abaixo do subsolo. O primeiro andar abaixo do subsolo é o menos 1. O segundo, menos 2. Então, se nós descemos até o menos 35, o que vai acontecer? Para chegarmos até o menos 50, nós teremos que descer ainda mais. Ou seja, o andar do subsolo menos 35 está muito acima do menos 50. Então, menos 35 é maior que menos 50. O mesmo acontece com menos 1 e menos 2, como podemos ver na figura. Sempre pense nessa ideia do prédio, com andares no subsolo, para pensar nos números negativos, que você nunca vai se perder. Vamos agora para o nosso terceiro conjunto, a nossa terceira boneca russa. Conjunto dos números racionais, onde iremos inserir as frações. Não, me deixa aqui. Eu continuo e eu não quero ir junto para esse lado. Não, por favor, não me leve. Ei, cheio de fricote. Fração não é tão ruim assim. Assim como tínhamos no conjunto dos números inteiros a letra Z o representando, teremos também nos números racionais uma letra pouco comum à primeira vista. Uma escolha natural a se fazer seria a primeira letra da palavra racional, a letra R, como feito no conjunto dos números naturais. Embora inicialmente não pareça, a letra que representa o conjunto dos racionais faz sentido. Esse conjunto é representado pela letra Q. E isso não deriva de nenhuma palavra do alemão. Ela vem da palavra quociente. Como foi dito, a partir desse conjunto iremos introduzir as frações. E quociente significa o resultado da divisão entre dois números. E o que é uma fração? Se não a representação da divisão de dois números. Do numerador pelo denominador. Vamos agora então ver quem são essas frações que nós iremos acrescentar aos números inteiros para obter os números racionais. Essas frações são as frações não aparentes, positivas e negativas. Mas você deve estar se perguntando, afinal, quem são as frações aparentes? Bem, eu também não sei. Mas pesquisando, eu descobri que as frações aparentes são aquelas frações que indicam um número inteiro. Ou seja, 15 terços. Se eu pego 15 e divido pelo 3, o resultado é 5. 5 é um número inteiro. Menos 16 dividido por 8 é igual a menos 2. Menos 2 é um número inteiro. Isso é uma fração aparente. Agora que nós já sabemos quem são as frações aparentes, quem serão então as frações não aparentes? Bem, as frações não aparentes são aquelas que a divisão não resulta num número inteiro. Por exemplo, 12 quintos resultará um número com vírgula.
assim como 16 nonos, 5 sextos, 8 sétimos, menos 3 quartos, 5 quartos. Todos esses resultarão em números com vírgula. Essas são as nossas frações não aparentes, que nós introduzimos no conjunto dos números inteiros para formar, então, o conjunto dos números racionais. Então, vamos definir o conjunto dos racionais dessa forma. Conjuntos racionais é igual ao conjunto dos elementos x, tal que x é igual à fração a sobre b, com a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros, onde b é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Agora vejamos o seguinte. Se o denominador b é igual a 1, nós temos, então, o número inteiro, porque o numerador a pertence aos inteiros. Então, com isso, podemos ver que os números inteiros é um caso particular dos números racionais, quando o denominador é igual a 1. Então, z está contido em Q? Ou seja, os números inteiros estão contidos nos números racionais. Os números inteiros são um subconjunto dos números racionais. A partir disso, como sabemos que os naturais são subconjunto dos números inteiros, pela propriedade transitiva da relação de inclusão, teremos que os naturais também são subconjuntos dos números racionais. Então nós temos aqui o nosso esquema. Os naturais, subconjunto dos inteiros, os inteiros, subconjunto dos racionais. Então, todo natural é um inteiro, todo natural é um racional. Todo inteiro é um racional. E aqui nós temos, então, por fim, o nosso diagrama. Só para reforçar, quando eu digo que um conjunto é subconjunto de outro, eu estou dizendo que esse conjunto está contido dentro do outro, não é mesmo? É isso que essa cuia invertida está nos dizendo. Os naturais estão contidos dentro dos racionais, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, como mostra bem o nosso diagrama aqui. Vamos falar um pouco desse diagrama. Nós já conversamos sobre esse diagrama quando nós falamos dos números inteiros, onde eu falei que a parte laranja representava os números positivos e o zero. Então nós pegamos e expandimos nossa fronteira e entrou os números inteiros negativos, formando tudo, a parte azul e a parte laranja, todos os números inteiros. Só que cada uma das cores representava um desses elementos. A laranja, o positivo e o zero, a azul, o negativo. Mas eu poderia ter pintado tudo de azul, não é mesmo? Já falamos sobre isso, porque tudo era inteiro. A partir dos números inteiros, nós expandimos nossa fronteira novamente e chegamos nos números racionais, que agora aqui está a cor vinho ou bordeaux, dependendo do seu daltonismo. Quem é essa parte bordeaux? Quem é que nós acrescentamos, como acabamos de ver? Nós acrescentamos as frações não aparentes. Como já vimos, uma fração aparente representa um número inteiro. As não aparentes não representam. Então essa parte bordeaux representa as frações não aparentes. Mas claro, tudo é um número racional. Poderia pintar tudo de bordeaux, porque tudo é um número racional. Todo número inteiro, como já dito, é um número racional. Todo número natural é um número racional. Eu só quero separar para vocês quem é cada uma das representações dessa cor. Laranja, novamente, zero e positivos. Azul, os inteiros negativos. E a parte bordeaux, a parte das frações não aparentes. Vocês vão entender porque que eu estou martelando nessa parte. Vamos então agora para o nosso próximo assunto. Mas antes, só lembrando, de novo para não esquecer, n está contido nos racionais. Então qualquer número natural é um número racional. Essa parte laranja apenas está representando o zero e os números positivos. Mas eu poderia pintar tudo de cor de vinho, ou bordeaux. A mesma coisa com a parte azul, ok? Então, vamos continuar. Nós vamos ver, então, a questão da representação decimal antes de seguir para os nossos dois últimos conjuntos. Como eu já disse nesse vídeo, se eu tenho uma fração e ela é um número racional, nós vamos obter a representação decimal dela fazendo a divisão de A por B, ou seja, do numerador pelo denominador. A representação decimal vai ser um número com vírgula. Nós temos dois tipos, as decimais finitas ou exatas e as decimais ou dízimas periódicas infinitas. Vamos ver quem é cada uma delas. Vamos começar então pelas decimais exatas ou finitas. Veja só, as decimais exatas são aqueles números com vírgulas finitos.
Por exemplo, temos 1 quinto, dividindo 1 por 5, resulta em 0,2. Dividir menos 5 por 20 vai nos resultar em menos 0,25. E nós temos os outros casos aqui. Como você pode ver, eu não preciso ficar repetindo passo a passo, né? Você entendeu que eu dividi o numerador pelo denominador e resultou nesses carinhas aqui. Sempre que nós tivermos um exemplo assim, onde nós temos um número com vírgula finito, ou seja, ele não se repete, ele não continua, ele para por aí, nós temos então um decimal exato ou finito. Agora vamos ver os decimais ou dízimas periódicas infinitas, certo? Veja agora, eu vou ter a fração 4/6. Fazendo essa divisão, vou chegar em 0,6666. O número do demônio. Cruz credo. Continuando. Eu continuo com 6 infinitamente. E eu também posso representá-lo somente com 6 e um traço em cima. Esse traço vai me dizer qual é o número que se repete infinitamente. Temos o mesmo no exemplo abaixo, de menos 7 nonos. Nós temos que o 7 se repete infinitamente após a vírgula. Então eu boto um traço em cima para representar isso, para não escrever tanto. E também evitar o número da besta lá em cima. Nós, então, continuando, temos o 41 99 avos, onde nós temos que o número que se repete é o 41. Veja, em cima do 41 nós botamos o traço, não é só em cima do 4, não é só em cima do 1, é em cima do 41. 78 99 avos, veja, nós temos 3 números diferentes depois da vírgula, mas só 2 deles se repetem, o 7 e o 8. Então, o traço vai em cima do 7 e do 8, não do 1. Ok? Então, nós temos a última parte aqui dizendo que a parte decimal que compõe uma dízima periódica apresenta um período. Ou seja, possui sempre a mesma sequência de repetição. É que nem os períodos que você nunca decora que você tem no colégio. É sempre a mesma coisa a semana inteira e mesmo assim você nunca sabe qual é, não é mesmo? Então, esse período é repetição, são os números que se repetem. Agora, se nossa dízima for infinita, mas não for periódica, ou seja, ela não se repetir bonitinha, ela for um número totalmente nada a ver, por exemplo, 0,175691657,8, não faz sentido, ele não vai ser um número racional, ok? Continuando, nós já vimos como a gente transforma a fração em uma dízima periódica. É simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Mas agora, como é que eu vou fazer o contrário? Eu vou pegar e transformar um decimal exato ou um periódico infinito em uma dízima. Como é que eu vou fazer isso? Transformar, em uma fração. Fazer o caminho inverso. Transformar, então, um número com vírgula numa fração. Veja bem. Nós vamos ter 2 tipos de fração. As frações que seriam múltiplos de 10 e as frações que terão 9 embaixo. Ou vai ser só um 9, ou vai ser 99, ou 999, ou sei lá quantos 9. Nós vamos ver caso a caso agora. Nosso primeiro exemplo, veja aqui. Nós acabamos de ver que 0,2 era 1 quinto. No primeiro exemplo que eu apresentei há uns 3 ou 4 slides atrás. Então, como é que eu faço para voltar isso para a fração? Veja. Quantos números nós temos depois da vírgula? Nós temos um número depois da vírgula. Nós vamos pegar esse número que está depois da vírgula e colocar no numerador. Aqui. E aqui vamos colocar um múltiplo de 10. Qual vai ser esse múltiplo? Depende de quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho um número depois da vírgula, então é um zero só que eu coloco. Então tenho 2 décimos. Veja, os 2 números são pares, eu posso simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, essa fração que descobrimos, nós damos o nome de fração geratriz. Vamos ver o próximo exemplo. 0,8. Como eu vou transformar ele para fração? Depois da vírgula, nós temos apenas um número, que é o número 8. Então, esse 8 vai em cima no numerador. Como eu só tenho um número depois da vírgula, corresponde a um único zero. Então, embaixo vai o 10. Eu posso novamente simplificar, porque ambos são pares. Como são pares, os dois são divisíveis por 2. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo, resulta em 4 quintos.
a nossa outra fração geratriz. Então, 0,8 tem como fração geratriz 4 quintos. Nosso próximo exemplo, 0,25. Veja, temos o número 25 depois da vírgula. Ele vai no numerador. Quantos números temos depois da vírgula? 2. Então, nós temos 2 zeros no denominador. Então, nós temos 25 100avos. Eu posso também simplificar eles. Ambos são divisíveis por 5. Dividindo 25 por 5 dá 5. Dividindo 100 por 5 dá 20. Eu posso dividir eles também por 5. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, 1/4 é a fração geratriz de 0,25. Nosso último exemplo aqui, menos 0,625. Qual é o número que está depois da vírgula? 625. Coloca ele no numerador e vem junto o sinal. Temos 3 números depois da vírgula, então temos 3 zeros. Então, embaixo, no denominador é 1000. Nós podemos simplificar, assim como fizemos no exemplo anterior, por 5. Vamos simplificando por 5 até chegarmos na forma reduzida dele, menos 5 oitavos, que é, então, a fração geratriz de menos 0,625. Vamos ver agora um tipo mais interessante. Nós temos esse aqui, 0,444 segue infinitamente. Qual é a fração geratriz dessa dízima aqui? Veja, para resolver isso, nós temos que usar um truque. Qual é esse truque? Primeiramente, eu vou chamar ele de x. Eu vou dar um nome para ele. Eu vou dizer que esse número é igual a x. Eu posso fazer isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Veja, aqui eram os decimais finitos, ou exatos. Quando nós temos eles, é que nós vamos ter o 10 embaixo, o 100 embaixo, o 1000 embaixo. Entendeu? Não vai confundir agora com o nosso próximo exemplo, onde nós vamos ter os decimais periódicos e infinitos. Aí é que vai ser diferente. Aí é que nós vamos ter o 9 no denominador. Então, faça essa diferenciação, tá? Decimais finitos, temos os múltiplos de 10 no denominador. Agora, esse novo aqui, as periódicas infinitas, nós vamos ter o 9 embaixo, tá bom? Tem gente batizando os filhos de lockdown, eu posso batizar o 0,444 de x, não é mesmo? Então, agora qual é a jogada? Quantos números se repetem? Se repete um único número, que é o número 4. Então, eu quero tirar ele para fora da vírgula. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por 10. Por que por 10? Bem, veja só, olha os exemplos anteriores. Veja, 8 dividido por 10. Quando eu dividia por 10 um número natural, eu enfiava ele para dentro da vírgula. Quando eu multiplico ele por 10, ele vai sair para fora da vírgula. Falando assim, rapidamente, sem entrar muito no mérito de como realmente funciona isso. Então, vou multiplicar por 10. E vou ficar então com, vou multiplicar por 10 o x e o 10 0,44. Tem que multiplicar os dois lados da igualdade. Se você ainda não entendeu por que multiplicar por 10 faz com que o 4 saia para fora, vamos pensar novamente em dinheiro. Nós temos 10 centavos. Se você pega 10 moedas de 10 centavos, ou seja, você multiplica uma moeda de 10 centavos por 10, você vai ficar com quanto? Com R$1. 10 centavos é 0,10. Multiplicando por 10 o seu dinheiro, o 1 pula para fora. Você vai ficar com 1,00, R$1. A mesma coisa que eu fiz aqui. Então, qual é a próxima jogada? Agora eu vou fazer a subtração dessas duas igualdades. Vou fazer 10x menos x e 4,444 menos 0,444. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero eliminar essa parte aqui, ó, depois da vírgula. Elas são iguais, não são? Então, ela vai sumir. Novamente, se você não conseguiu enxergar isso, vamos novamente pensar em dinheiro, tá bom? Você tem 1,50. Você perde 50 centavos. Você vai ficar com quanto? R$1. Ou seja, vai ficar zerado os números depois da vírgula. A mesma coisa vai acontecer aqui. 10x menos x, 9x
e do outro lado vai restar somente o 4, porque vai ficar tudo zero depois da vírgula e eu não preciso escrever isso. Então, o próximo passo é o normal de resolver uma equação de primeiro grau. Nós passamos o 9 dividindo. Então, vai restar que x vai ser igual a 4 nonos. Essa é a nossa fração geratriz. Perceba, nós tínhamos um número se repetindo. E nós temos, então, um único 9 embaixo. A mesma coisa dos outros. Tínhamos um número depois da vírgula, tínhamos um zero embaixo. Tínhamos dois números depois da vírgula, tínhamos dois zeros embaixo. A mesma ideia vai se manter aqui, como nós já vamos ver. Nosso próximo exemplo, então, é 0,121212. Quem é a fração geratriz desse número aqui? Então, nós vamos fazer igual fizemos antes. No entanto, veja bem, antes nós multiplicamos por 10 porque um único número se repetia. E multiplicamos por 10 porque eu queria tirar um único número para fora da vírgula. Aqui, dois números se repetem, que é o 12. Então, eu tenho que multiplicar por 100. E cada um dos zeros vai significar um dos números que vai sair para fora da vírgula. Então, nós chamamos novamente ele de x e multiplicamos por 100 os dois lados da igualdade. Porque como é uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E chegamos a esse resultado. E assim como fizemos anteriormente, nós vamos subtrair as duas igualdades. Então, vai resultar em 99x e 12. Assim como antes, a parte depois da vírgula irá sumir. Então, passamos o 99 dividindo e teremos 12 99avos. Simplificando por 3, ficaríamos com 4 33avos, sendo essa nossa fração geratriz. Veja, antes de simplificar, nós temos 12 99avos. Quantos números se repetiam? 2. Quantos 9 nós temos ali, embaixo no denominador? 2. Isso é uma constante. Se eu tivesse 3 números repetindo, teríamos 3 9s na parte de baixo. E seria no numerador os números que se repetem. Agora, vamos ver um outro exemplo. 0,17878, por aí vai. Veja, aqui se repete o 78, mas nós temos um intruso, que é um 1. Nós não iremos proceder da mesma forma de antes. Não. A primeira coisa que nós vamos fazer é chamá-lo de x também. Vou batizar ele de x. E agora eu vou multiplicar por 10. Ah, mas por que não por 100 ou por 1000 para tirar os três números para fora? Bem, essa aqui se resolve de uma maneira diferente. Essa aqui, diferente das outras que nós tínhamos o 4 que se repetia e só tinha um número que se repetia e deu 4 nonos, e na outra que tínhamos dois números que se repetia e era o número 12 que se repetia e tínhamos 12 sobre 99, aqui não vai ser 78 sobre 99, já que o 78 se repete, por causa desse 1. Nós temos que agir de uma maneira diferente para resolver esse problema. Nós iremos multiplicar por 10. Por que por 10? Porque eu quero tirar somente o 1 para fora inicialmente. Então, tirei o 1 para fora. E agora o que eu vou fazer? Eu vou separar esse número. Dessa maneira aqui. 10x vai ser igual a 1 mais 0,7878. Se você não entendeu o que eu fiz, novamente, pensa em dinheiro. Você tem 1,50, certo? Ou seja, 1,50 centavos. Agora pensa no dinheiro físico. Você consegue ter a moeda de R$1 numa mão e a moeda de 50 centavos na outra, não consegue? Ou seja, você tem 1 numa mão e 0,50 centavos na outra, que somando os dois juntos dá 1,50. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu separei eles. Tem 1 numa mão e 0,7878 na outra. E agora, como é que eu procedo? Bem, nós já sabemos quanto é que vale, qual é a fração geratriz de 0,7878, não sabemos? Nós vamos repetir o que fizemos antes. E o que vai resultar? Qual é o número que se repete? 78. 78 no numerador. Quantos números se repetem? 2. O 7 e o 8. Então, a nossa fração embaixo no denominador é 99. Ah, mas tu disse que não era isso. Calma lá. É só essa parte que é assim. A conta ainda não acabou.
Agora eu vou resolver essa soma. 1 mais 78,99 avos. O que vai nos resultar em 177,99 avos. Só fazer a conta ali da soma de frações. E aí o que acontece depois? Eu vou pegar e vou passar o 10 dividindo. Aqui preste bem atenção. Olha qual é o resultado. O resultado é 177 sobre 990. Ou seja, o 10 que eu passei dividindo o 177, eu multipliquei o 990. Por quê? Bem, pensa assim comigo. Veja só. Pensa que eu tenho... Escreve aí no seu caderno para a gente seguir o raciocínio junto, tá? Eu tenho 2x igual a 16 quartos. Ou seja, a fração 16 em cima, 4 embaixo, tá? Eu vou fazer essa divisão, fazer essa simplificação. 16 dividido por 4 vai dar 4. O que me resulta, então, da minha equação, 2x igual a 4. Não é mesmo? Agora eu vou pegar esse 2 e vou passar dividindo esse 4. X é igual a 4 dividido por 2, ou seja, a fração 4 meios. Fazendo essa divisão, o resultado é 2. Não é mesmo? É. Veja, eu dividi o 16 por 4 primeiro, depois dividi por 2, certo? Agora, vamos voltar para o início desse exemplo aí no seu caderno. 2x é igual a 16 quartos. Vou pegar esse 2 e vou passar dividindo o 16. Só que, quando eu vou dividir o 16, o 4 também já está dividindo o 16. Como os dois números vão dividir o 16, eu posso multiplicá-los. 2 vezes 4, 8. Então eu vou ficar com a seguinte fração. 16 oitavos. 16 dividido por 8 é igual a 2. X é igual a 2. Veja, eu obtive o mesmo resultado. Foi isso que eu fiz aqui. Passei o 10 dividindo, e como o 99 já estava dividindo o 177, eu simplesmente multipliquei o 10 e o 99. E aqui então nós temos a nossa fração geratriz. Agora vamos resolver um problema que dura desde a pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. 0,999 é igual a 1? Bem, vamos fazer que nem nos exercícios anteriores. Vamos proceder da mesma forma. Primeiro eu batizo o 0,999 de x, depois eu multiplico por 10, porque tem um único número que se repete, então vai por 10 para que saia o 9 de dentro da vírgula, um dos 9. Vou subtrair as desigualdades para eliminar os números depois da vírgula e vai resultar em 9x igual a 9. Passo o 9 dividindo e temos que x é igual a 1, onde 1 é a fração geratriz, então nós temos que é verdade aquela igualdade lá em cima. Agora sim vamos introduzir os nossos dois últimos conjuntos, os números reais e os números irracionais. Não é assim que costumamos fazer para introduzir esses conjuntos. Primeiro falamos dos números irracionais, para depois falar dos números reais. Mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Então vamos lá. Opa, spoilers, voltando. Então acabamos aqui essa parte de fração geratriz e vamos agora ver os conjuntos reais e irracionais. Te espero no próximo vídeo.